São Paulo levou 2 anos para eu retomar meus estudos, e o primeiro impacto na 4ª série do ginásio, curso público noturno, foi passar de um colégio exclusivamente masculino em Buenos Aires, de paletó e gravata, tratado como Sr. Schwartz, para um aconchegante clima de rapazes e garotas, não mais apenas brancos, para ser chamado simplesmente de Jorge, com roupas simples e confortáveis e uma calorosa receptividade para com o jovem argentino na sala de aula. Nunca deixou de me surpreender o pendor brasileiro de chamar pelo prenome. Naquilo que eu denominaria como ética do imigrante, o mais importante era a urgência de definir um futuro, ou seja, uma profissão. Brasil era então um país com inúmeras oportunidades, pautadas pelo enorme caderno dominical de oferta de empregos do estado de São Paulo. Acredito que o epíteto do livro de Stefan Zweig, Brasil, um país do futuro, publicado 2 décadas antes, ainda tinha vigência. Nesse sentido, quando entrei em meados de 1960 no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia da USP, acreditei que o curso científico seria o mais apropriado. Após 1 ano e com dificuldade com matérias como química, física e afins, migrei para o curso clássico. Foi uma experiência marcante, esplêndida, com contatos com grandes professores, mas não o suficiente para me fazer desistir do que eu teimosamente insistia ser uma profissão de futuro. Em 66, eu não passei no vestibular de economia da USP, graças à professora de história Maria Alice Canabrava, que pelo sobrenome já podem ver a personalidade. E aí eu fui para o curso de economia da PUC, onde os balanços nas aulas de contabilidade nunca batiam. Tomado pelas incertezas, eu fui para Israel no ano seguinte num programa de intercâmbio estudantil. Nenhum dos meus 5 companheiros, que saímos juntos do Brasil, tinha pendores para o sionismo. Queríamos antes resolver problemas de caráter pessoal. 3 meses após a minha chegada, em junho de 67, ocorreu a Guerra dos 6 Dias. Eu, num kibbutz, com muitos latino-americanos, a 3 quilômetros da faixa de Gaza, onde tudo começou. Dava para ver Gaza em chamas. Com o final da meteórica guerra, a Universidade Hebraica de Jerusalém ofereceu bolsas de estudos a jovens estrangeiros. Muito prestigiosa, essa universidade foi criada antes da criação do Estado de Israel. Eu não duvidei em desertar do programa de intercâmbio e me dirigir com meu grupo de amigos para Jerusalém. Ainda decidido a ter uma profissão decente, me matriculei no curso de economia. Como tínhamos de nos inscrever em 2 cursos, eram 2 diplomas, o segundo foi estudos latino-americanos. A combinação dos 2, para o meu imaginário, era a receita perfeita de um futuro promissor. Mas se no Brasil, em português, economia já não era o curso para meu perfil, a experiência em hebraico, a língua da Bíblia, foi um desastre. Como eu já conseguira o diploma de proficiência em língua inglesa da cultura inglesa de São Paulo, e com o intuito de não perder o ano nem a bolsa, eu saí desta vez e para sempre da economia, em que na realidade nunca entrei, e me matriculei no curso de literatura inglesa. Funcionou como uma revelação. Os anos de 67 a 70 foram marcados pelo exercício do assim chamado close reading, abordagem analítica derivada das teorias literárias de E.R. Richards e William Epson. Acredito que um país com a tradição da interpretação da Bíblia e do Talmud,
regida pelo comentário e exegese de textos, o exercício do close reading era uma prática ideal para atingir os significados textuais plurivalentes. Posso afirmar que essa metodologia serviu-me pelo resto da minha carreira profissional, em especial análise de poesia. Os professores eram dedicadíssimos e mantive uma atividade intensa de estudante, em tempo integral. A literatura não chegava a ser uma questão de vida ou morte, mas a dedicação a ela era total e as personagens literárias eram tratadas como seres vivos. Eu lembro de um simpósio dedicado ao lenço da Desdémona, da tragédia Otelo, do Shakespeare, com torcidas estudantis a favor e contra. Ela traiu ou não traiu o Otelo? Hoje, a dúvida pode até persistir, mas a abordagem seria totalmente diferente, né? Na prevalência dos atuais estudos culturais, é provável que abordaríamos a questão do racismo, pelo fato do Otelo ser o Mouro de Veneza, a questão das fronteiras, já que a Sereníssima República de Veneza, onde Shakespeare nunca botou os pés, e não a Inglaterra. E a questão do gênero, num possível eixo de desejo entre Iago e Otelo. Tudo isso na época não era aventado. Eu decidi então que se meu triste futuro seria ser professor de inglês numa escola secundária, pelo menos estaria fazendo em Jerusalém algo prazeroso, estimulante e mais coerente com o meu perfil. Com relação à literatura latino-americana, foram os anos do assim denominado boom, em que líamos com voracidade O Jogo da Amarelinha, os contos de Cortázar, os 100 Anos de Solidão, de Garcia Márquez, ou a difícil poesia do peruano César Vallejo. A distância da América Latina fazia com que mergulhássemos com mais fervor nesses textos. A literatura latino-americana foi uma forma de me voltar para as minhas raízes e para a própria língua materna. Até hoje, o sabor da leitura de textos em português não substitui o da leitura de textos em espanhol. Completei os 2 cursos de graduação e retornei ao Brasil em 70. Iniciei dando aulas de inglês no Colégio Objetivo, a pior de minhas experiências profissionais. Lembro que as amigas Lígia Chiappini e Vera Chalmers começaram a trabalhar no Objetivo pela manhã e se demitiram no final do dia. Eu já fui mais persistente. Atento em minha carreira, em 71, no ano seguinte, fui convidado a dar aulas na USP no curso de espanhol. Experiência que se manteve durante 32 anos. Eu lembro que eu fui fazer uma visita pessoal ao Davi Ariguchi, me disseram, você estuda latino-americana, visita o Davi. Imagina, eu estou falando de 71. E ele me disse, olha, vai lá no departamento de espanhol que está desfalcado. Eu não sabia o que era desfalcado, mas intuí. Em todo caso, eu fui e fui contratado na hora. Simultaneamente, fui aceito pelo professor Antônio Cândido para fazer parte do último grupo de alunos de pós-graduação. Digamos que os caminhos, então, passaram a se definir de forma irreversível. Foram os anos do estruturalismo russo e francês, Todorov, Roman Jakobson, o Círculo Linguístico de Praga, que estudamos por meio de seminários, sempre orientados e com a presença do Antônio Cândido. Estava também de moda a literatura fantástica. Na época, para vocês terem uma ideia, o prazo de fazer o mestrado era 5 anos, que era um prazo ideal. E você não precisava de projeto quando entrasse. Hoje é 2. Era o tempo necessário para completar os cursos, elaborar um projeto e redigir a dissertação. Eu queria estudar os contos do argentino Roberto Arlt, um grande contista, pouco conhecido no Brasil, mas totalmente traduzido.
por conta da literatura fantástica. Foi quando o Antônio Cândido me sugeriu a leitura do grande escritor mineiro Murilo Rubião. Eu não tinha a menor ideia quem fosse, que escolhi finalmente como tema do meu mestrado. Eu aponto isso. E esse foi depois meu primeiro livro, editado pela editora Ática, Murilo Rubião, A Poética do Uroboro. Uroboro é o nome grego da serpente que morde a própria cauda. Então, por isso que dá essa circularidade. Em 77, logo depois da defesa do mestrado, convidado pelo professor, pelo grande crítico uruguaio Emir Rodrigues Monegal, que esteve como visitante na USP, eu passei uma temporada de 1 ano e meio na Universidade de Yale, na cidade de New Haven, a 1h30 de Nova York, onde fiz a pesquisa do doutorado. Então, se a Universidade Hebraica foi uma experiência excepcional, eu diria que Yale não foi menos, ao contrário. Por intermédio do Monegal, eu pude conviver com escritores como Manuel Puig, Severo Sarduy, mergulhar no universo do Borges, o Monegal é o grande biógrafo, e continuar vivendo imensamente a literatura. Como os primeiros meses da pesquisa foram destinados a fazer uma comparação entre Mário de Andrade e o peruano José Carlos Mariátegui, houve uma reviravolta no projeto, me levando para as vanguardas argentinas e brasileiras dos anos 20. Oliverio Girondo e Oswald de Andrade, líderes da geração Martim Fierrista e do modernismo brasileiro, respectivamente. Então, essa ideia do comparativismo tinha tudo a ver com as minhas próprias raízes argentinas e brasileiras. Nesse sentido, foram colocadas em contraste duas tradições poéticas que culminaram com a análise do livro muito difícil de poesia do Girondo, em La Más Médula, e a poesia concreta brasileira dos anos 50. O resultado do doutorado foi esse livro, publicado pela editora Perspectiva, e que foi, alguns anos depois, publicado pela editora Beatriz Viterbo. Aliás, a quarta capa foi do Ricardo Piglia, infelizmente falecido. A partir desse momento, eu diria que a minha trajetória foi se definindo de maneira muito mais clara e as circunstâncias falaram mais forte do que a própria vocação. Ou foram as circunstâncias que modelaram a vocação. Entrar no universo das vanguardas significou aquilo que os alemães chamaram, a partir das óperas de Wagner, de Gesamtkunstwerk, ou seja, a obra de arte total. Ou seja, uma visão das artes como vasos comunicantes, em que a literatura interage com as artes plásticas, com o cinema, com o teatro e com a dança. De modo algum, nos anos de formação, fazemos opções que depois nos acompanham pelo resto da vida. Você acaba se tornando viúvo de um autor ou de outro para sempre. É o que eu vejo meus companheiros de geração, e que nos transforma, digamos, em especialistas. Gravitei assim durante anos e até hoje ao redor de três vertentes. Oliverio Girondo, com vários ensaios e livros sobre ele, Oswald de Andrade e Borges, Três Paixões. De Oswald de Andrade, eu fui convidado para assessorar a edição das obras completas da editora Globo, no início e posteriormente na Companhia das Letras, a convite de outro Schwartz, o Luiz. A editora é a responsável atual pelas obras completas do Oswald e também do Borges. Graças à colaboração de Gênesis Andrade, foi possível dar uma qualidade que a coleção do Oswald não tinha até então, cotejando sempre com manuscritos, com edições em vida do autor. Recentemente surgiu um desdobramento do doutorado, foi
uma vasta documentação do Girondo. Eu tinha feito um primeiro livro homenagem, depois nova homenagem, onde aparecem correspondências, caricaturas, é um material muito farto e muito rico. Tudo isso foi uma espécie de desdobramento da documentação. Aqui tem um exemplo da coleção hoje do Oswald de Andrade, pela companhia, nesse formato, com esses tipos. E essa é a quarta capa das Poesias Reunidas, O. de Andrade. Esse título, Poesias Reunidas, O. de Andrade, dito pelo próprio Oswald, é uma paródia das Indústrias Reunidas F. Matarazzo. E o rosto da quarta capa é uma ilustração de Lazar Segal, curiosamente. Então, essa é a capa de um livro, que é um livro belíssimo, mas que virou quarta capa no livro da poesia completa, das Poesias Reunidas, com 26 poemas inéditos na época. No momento, esse também foi outro desdobramento, recente, acho que tem um ano, é uma edição facsimilar desse livro de 1927. É um livro belíssimo, com ilustração, a capa é da Tarsila, os poemas são do Oswald, o livro, o poema que abre o livro, que é o poema mais breve em língua portuguesa, o título é Amor e o verso Humor. Esse é o poema. E a edição facsimilar foi possível graças ao exemplar número 1 dessa tiragem, que faz parte da coleção do Banco Itaú, da coleção do Olavo Setúbal, e que tem, eu deveria ter fotografado isso, a dedicatória do Oswald ajoelhado, dando o livro para Tarsila. A verdade é que se trata de um livro de artista, facsimilar, ou seja, idêntico. E tem 2 ensaios primorosos, um do Augusto de Campos e outro do Manuel da Costa Pinto. No momento, eu estou envolvido com a edição de Oswald de Andrade, obra incompleta da coleção Arquivos de Clássicos Norte-Americanos. É uma coleção muito grande, já dos anos 80, que, por incrível que pareça, foi quando eu assinei o contrato, e ficou parado por inúmeras razões, especialmente a questão dos herdeiros, mas finalmente, está em pleno processo de produção. A capa provavelmente vai ser essa. E é um livro de 1.400 páginas. É uma coleção dedicada à crítica genética, ou seja, tem os poemas e os textos em prosa estão sempre cotejados com os manuscritos e as primeiras edições ou edições em vida do autor. Acredito que a publicação esteja pronta até o final do ano e tem a colaboração da FAPESP. O Sérgio me perguntou o que tem dentro desse livro, eu não vou contar tudo, mas eu posso dizer que vai ter a poesia completa, os 2 romances mais importantes, que é Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, e os textos de tese. Na realidade, é o filé mignon do Oswald de Andrade, ou aquilo que ele dizia que a massa vai ainda comer do biscoito fino que ele produzia. Do modernismo brasileiro, eu gostaria de apontar para 2 fatos que considero importantes em minha carreira. Foi a exposição da Antropofagia Brasília, em 2000, realizada na Espanha, no Instituto Valenciano de Arte Moderno, um projeto multicuratorial nas áreas de artes plásticas, literatura, fotografia, arquitetura, música e cinema.
Como diz o título, foi um arco que vai dos anos 20 aos anos 50. A exposição na Espanha deu tão certo que se fez uma nova escala na FAAP em São Paulo 2 anos mais tarde. Como desdobramento desse projeto, isso aí é uma foto do Marcel Gauthieron, que realmente ilustra, digamos, esses dois lados do Brasil, o Brasil primitivo e o Brasil industrial, numa foto provavelmente anos 40 ou anos 50. Um desdobramento dessa exposição foi possível realizar por intermédio da EDUSP a caixa modernista, hoje considerado um objeto bastante raro. Então, essa aqui é a embalagem, ela se abre em 3, quando é aberta. A primeira parte é um datiloscrito do Paulo Prado com o programa da semana. A do meio é o programa, um facsimilar da semana, os 3 dias, o que foram, e o de baixo, menorzinho, é a exposição que se fez na semana de 22. As capas são do Di Cavalcanti e são documentos preciosos. Então, no meio, publiquei 2 facsimilares. Pau Brasil, de Oswald de Andrade, com ilustrações da Tarsila e a capa também, e Paulicéia Desvairada, que inaugura a poesia moderna no Brasil, do Mário de Andrade. Só para vocês terem uma ideia, foram impressos, acho que 1000 exemplares desses livros. Depois que foram impressos, se percebeu que as lombadas saíram em branco. Conclusão, teve que reimprimir toda a edição. Mas os outros foram vendidos assim, de forma solta, sem nenhum problema. Embaixo, o que vocês veem, é uma série de cartões postais de tudo aquilo que não dava para pôr na caixa, que são fotografias, pinturas. O que aparece aí é Eu Vi o Mundo, do Cícero Dias, que é uma pintura dos anos 20, enorme, tem 12 metros a pintura e se desdobra em 3. As esculturas, tudo isso que ilustra o que foi a semana. E na última página se fez um facsimilar do número da revista que saiu na Folha de São Paulo, que é a revista de antropofagia, com o Abapuru, um desenho do Abapuru da Tarsila na página interna. Aquele catálogo do meio é a exposição que a Tarsila fez em Paris, em 29, e que é um pequeno catálogo com poemas do Blaise Cendrars sobre São Paulo. Essa edição teve a felicidade que os poemas, em páginas soltas, estão as traduções dos poemas para o português. E embaixo, na realidade, foi a curadoria de música do José Miguel Wisnik para essa exposição, que é música dos anos 20 ou 50, que não foi possível fazer em nenhuma das 2 exposições, nem na Espanha, nem na FAAP, mas a música era passada de uma sala para outra, a gente conseguia ouvir. Então foi possível fazer o CD, que está incluído aí. Então, na realidade, essa caixa modernista é um instrumento muito útil para professores digamos, da história da cultura do Brasil. Resolve, no mínimo, 3 aulas, né? Que não precisa preparar, porque está tudo aí. Bom, ainda como desdobramento, teve mais um produto de autoria do Vicente do Rego Monteiro. Ele é um dos grandes do modernismo brasileiro, um homem que oscilou entre Pernambuco e Paris. E ele fez um livro muito surpreendente, em francês, que chama Lendas, Crenças e Talismãs dos Índios da Amazônia.
esse foi um livro com as tradições e os mitos indígenas, que era o que estava na moda em Paris, né? Toda a questão da recuperação do mundo primitivo ou do mundo das origens antes da descoberta. E o outro é um livrinho muito, muito raro, Quelques Visages de Paris, que é um livro em que tem um índio falando sobre Paris, né, com ilustrações art déco belíssimas. Eu tive tanta dificuldade para conseguir essas obras, para expô-las, com poucos colecionadores, que eu achei que a melhor forma de divulgar era fazer facsimilar e acaba com a festa de empréstimo que são cobrados, seguro, transporte e tudo isso. O Rego Monteiro quis publicar esse livro em português, mas isso aparece numa correspondência, mas isso nunca conseguiu se realizar. O que eu fiz nessa edição, quer dizer, eu não, foi a Regina Salgado Campos, que acabou traduzindo os textos dos mitos muito bonitos. E tem, claro, ele é fartamente ilustrado. O livro, o título que eu dei é De Amazonas a Paris. Passando para o Borges, eu posso dizer que a experiência de Borges foi da ordem da revelação na minha vida. E os anos de docência na USP me permitiram trabalhar ao longo dos anos sem que eu jamais me cansasse, ao contrário de muitos outros que não resistem ao segundo ou terceiro curso. Uma curiosidade, eu tive a sorte de vê-lo e ouvi-lo pela primeira vez em 1971, quando ele recebeu o Prêmio Jerusalém, que é um prêmio muito prestigioso de literatura. Ele deu uma palestra na universidade com uma enorme plateia e ele foi levado e, digamos, apresentado por Agnon, que já era Prêmio Nobel de Literatura naquele momento. Anos mais tarde, a Eliana Sá, da editora Globo, que era editora, me convidou para organizar introduções aos 8 títulos que a Globo tinha no início, que foi um contrato quando o Borges estava vivo. Em 84, se deu a passagem dele em São Paulo, 2 anos antes do falecimento. Eu telefonei e, para minha surpresa, ele mesmo atendeu. Ao lado da Maria Kodama, consultou a agenda e confirmou a vinda para os dias 13 e 14 de agosto. Foram 2 dias apoteóticos. O Sérgio Aguiar esteve presente na apresentação ao MASP, que o Bardi mandou fechar porque já não comportava mais gente. A partir dessa experiência, eu publiquei o Borges no Brasil, pela Edunesp, com a ajuda da FAPESP. Vocês veem, são publicações que têm que ter por trás uma editora universitária. Dificilmente uma editora comercial publica. E essa foto muito feliz é o casal, Maria Kodama e Borges, pegando o avião. Obrigado. Pegando o avião em Congonhas, ainda não tinha Guarulhos. Um amigo, Calil, interpretou essa foto dizendo que por que o Borges deu as costas para o Brasil. De fato, o Borges, que dizia que tinha ancestrais portugueses, de literatura brasileira, que eu saiba, nenhum autor. A família era leitora de Eça de Queiroz. E nos últimos anos leram para ele Fernando Pessoa. Agora, nunca leu, infelizmente, Machado de Assis, que teria sido,
no mínimo, uma grande surpresa. Mais tarde, eu participei do projeto das obras completas na Globo, em 4 volumes, e foram contratados 7 tradutores, e o primeiro volume recebeu o Prêmio Jabuti. Foi aí fundamental a parceria de Maria Carolina de Araújo no que diz respeito à revisão das traduções. Hoje, que passou para a Companhia das Letras, não tem mais o formato de obra completa, são títulos separados. Como resultado de vários anos de trabalho, foram feitas tantas consultas aos especialistas para fazer essas traduções, que eu achei que seria interessante fazer um pequeno guia de leitura do Borges para o Brasil, voltado para os alunos. Então, bolamos um pequeno dicionário que foi crescendo, crescendo e crescendo. Foi publicado em 2017, tem 570 páginas, 1000 verbetes, e trabalhei com mais de 60 colaboradores. Bom, eu não tenho mais tempo de vida para fazer projetos desse peso e calibre envolvendo tantas pessoas. Tem vários dicionários internacionais sobre o Borges, mas nenhum com essas características. Tem desde verbetes pequenos, teve muitos seminários com os alunos da graduação para fazer o corpus de vocabulário, o que é interessante para o leitor brasileiro. Num primeiro momento, se chegou a uma soma de 7.000 palavras, que foram reduzidas a 1.000, porque tem muitos ensaios, né? Tem muitos ensaios de especialistas muito prestigiosos. Tem Davi Arigucci, Leila Perrone Moisés, Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia e muitos alunos da graduação. Finalmente, saiu também meu livro de ensaios, Fervor das Vanguardas, Arte e Literatura na América Latina, que saiu pela Companhia das Letras e depois pela editora Beatriz Viterbo na Argentina, e ganhou o Prêmio Jabuti em 2014. É um livro que permite viajar pela literatura e pelas artes da América do Sul. Tarsila e Oswald, Rego Monteiro, Lazar Segal, Girondo, Schul Solar, o fotógrafo argentino Coppola e o grande artista uruguaio Torres Garcia. Bom, depois de me aposentar da USP, depois de 32 anos dedicados ao serviço público, eu fui convidado em 2008, de forma muito inesperada, para assumir a direção do Museu Lazar Segal, do qual me desvinculei o ano passado, depois de 10 anos de mergulhar no expressionismo de um dos artistas mais importantes do período modernista. Eu passei anos priorizando o cubofuturismo, especialmente por causa da literatura do Oswald, do Girondo e do próprio modernismo. Né? Os intelectuais latino-americanos olhavam diretamente para Paris. Era a Meca dos anos 20. Só Anita Malfatti e Mário de Andrade que olharam para a Alemanha e para o expressionismo alemão. E o Borges também, nos anos que viveu em Genebra, traduziu poetas do expressionismo alemão. Então, isso me obrigou a dar uma guinada para o mundo do expressionismo alemão. Das várias exposições do museu, que foram umas 30, com muitos catálogos, do qual hoje eu tenho muito orgulho, eu gostaria de destacar o calendário O Cavaleiro Azul, do Kandinsky e Franz Marc. É uma revista de 1912, que por acaso tinha o original do Lazar Segal, e fiz uma edição facsimilar com uma particularidade, que
um grande número de obras que estavam em preto e branco, foi possível reconstituí-las, digamos, hoje em cores, graças às novas tecnologias. O Cavaleiro Azul. Bom, o mundo museu, eu já estou terminando, significa... Isso aí é chuva? É? Bom. O mundo museu significou para mim a mais intensa das experiências, em especial as curatoriais. Eu tive o privilégio de contar com curadores como Araci Amaral, que fez uma exposição de pessoas de costas na pintura, ou na gravura, ou no desenho. Fábio Magalhães, que fez uma exposição sobre o mangue, porque teve muita pintura do mangue na obra do Lazar Segal, e vários outros. Eu também introduzi no museu o mundo da fotografia. Então, foi possível fazer Paul Strand, o catálogo está aqui no Moreira Salles, foi em conjunto com o Instituto, o Horácio Coppola, a Greta Stern, enfim, vários desses grandes artistas dos anos 20, 30 e 40. Eu nunca pensei em ser diretor de museu, mas confesso que foi das experiências mais intensas e plenas de realizações. Os tempos de produção no museu nem se comparam com os tempos de produção de textos, de livros, que levam anos de pesquisa, de elaboração, de revisão. Bom, chegando agora perto dos 75 anos, eu posso olhar para a minha trajetória de várias décadas de estudo. Eu devo confessar que de todos os espaços, aquele que mais me estimula até os dias de hoje é o espaço da biblioteca. As nossas bibliotecas da USP melhoraram infinitamente ao longo dos anos, graças às iniciativas da FAPESP e da Fundação Vitae, que não existe mais. Mas nada se compara às bibliotecas das universidades norte-americanas, especialmente a Biblioteca do Congresso em Washington, onde eu tive o privilégio de passar algumas temporadas. Um recurso para elaborar um corpus de documentos sobre as vanguardas latino-americanas, que vai do México até a Argentina, só pode ser feito, ironicamente, nos Estados Unidos. Não seria possível ter feito esse livro a partir de uma biblioteca argentina ou mexicana. Então, são, como disse o Sérgio, manifestos, revistas, não se salva nada, que vai do México até a Argentina. Então, à esquerda é a primeira edição em lilás, pela Iluminuras, depois pela EDUSP, embaixo pelo México e à direita pela editora Cátedra da Espanha. Para terminar, num olhar retrospectivo, eu posso cantar hoje Don't Cry for Me, Argentina. A vinda em 1960 permitiu a mim e a minha família forjarmos um destino que muito dificilmente teríamos conseguido em Buenos Aires pelas mais diversas razões. A distância me possibilitou o olhar crítico e o comparatismo entre as duas grandes culturas. Mais uma vez, meu renovado agradecimento por poder estar aqui na Flipossos, dando continuidade a uma linha de patronos muito prestigiosos que me antecederam. Não é o caso de dedicar esta fala ao sempre mestre Antônio Cândido, já que ele não está mais entre nós. Mas eu quero aproveitar para destacar o fato de que ele recusou mais de uma vez convincentes convites para ser membro de várias academias, especialmente a Academia Brasileira de Letras no Rio, mas a única da qual ele aceitou em vida ser membro foi a Academia Poços Caldenses de Letras. E ele também foi patrono da Flipossos em 2012. Só isso por hoje. Muito obrigado.
Se tiverem alguma pergunta, eu estou disposto, se eu conseguir ouvir, eu estou disposto a responder. Mas foi uma análise que eu fiz, humildemente, de um ponto, ruínas circulares do Borges. Eu aturdido, né? E eu fiz aquela devoção, né? Estava no terceiro ano, 4 anos de E aí eu fiquei, né, relutante, vou entregar ao professor Jorge e tal. E para minha alegria, para minha satisfação, eu consegui um primeiro degrau, né, na aceitação do professor Jorge, porque as aulas do professor, como eu disse ontem naquele texto que eu li, eram extremamente assim inusitadas, né, porque ele era de uma era muito diferente as aulas do professor na USP, naquele momento, que você via assim aquela luz, aquela cintilância no que ele falava, e a gente está naquela situação de aluno, né? E quando o professor Jorge aceitou o meu trabalho, o meu humilde trabalho, nossa, eu fiquei completamente borgiano. Eu falei, não, agora vamos lá, né? Então, assim, vocês viram que o professor, ele tem um percurso, não é, muito, assim, muito percussiente, no sentido de abraçar, pelo que eu entendi, as suas paixões, mas com muito trabalho, com muita pesquisa. E o que eu falei ontem mesmo é verdade, que ele nos ensinou não só ao mundo hispano-americano, Borges, Oliverio Girondo, não é? Todos os autores, né, que a gente discutia, mas ele também tinha um lado muito assim de trazer para nós alunos, isso era um comentário geral que eu tinha com os colegas de classe, a tal da perseverança, não é? Então ele, não é que ele falasse assim, mas a gente intuía que era necessário ter uma perseverança para a gente fazer uma análise mais, ou um comentário mais arguto, mais inteligente, ou mais mergulhado naquilo que a gente pretendia. Então foi uma das lições que eu tive com o professor, né? Depois ele foi meu orientador de mestrado também. Eu realizei um trabalho que ele sugeriu, que foi sobre Manuel Bandeira, e nesses colóquios que a gente tinha também tinha esse clima, né, que eu ficava muito assim tímido, né? Mas ele descontraía, porque vocês perceberam que ele tem um humor, ele sempre teve esse humor assim, e mas com muito profissionalismo, né? Não era uma coisa assim, qualquer coisa se podia falar, não, mas tinha uma graça, né? E a partir dessa graça que eu fui vivenciando com o professor, então eu comecei a comprar todos os livros, a ir nessas curadorias, né, nessa exposição que ele fez na FAAP, e foi na Espanha. Depois ele lançou a Caixa Modernista na Pinacoteca, né? E eu lecionei aqui numa escola, comentei hoje à tarde com ele, que eu fiz para as crianças do 5º ano, uma escola particular aqui da cidade, sobre a Caixa Modernista. Eu levei criança de 5º ano, não sei qual a idade, que idade que é? 7, 8 anos, né? 10 anos. E foi bacana, porque as crianças adoraram, o que
fez com que na semana seguinte eu ganhei um bolo de fubá, né? Então isso foi bacana, porque as crianças, assim, eu presumo que chegaram em casa falando da Caixa Modernista, que eu levei, né? Toquei umas músicas do CD, tirei os convites, fiz um teatro ali, né? E é muito interessante mesmo a caixa. Você abre, tem tudo, tem a capa facsímile da capa do Oswald de Andrade, o Pau Brasil, que foi da Tarsila, né? Então eu expliquei. Então, assim, para mim, de verdade, o professor, na minha vida, foi, e será muito importante. Por tudo aquilo que eu vi, por tudo aquilo que eu aprendi, né? Dentro do meu nível, dentro da minha, né? O meu lado de aluno, etc. Então, assim, eu sou muito grato, né, ao seu trabalho, professor, à sua dedicação, né, e por você estar aqui hoje mesmo, ter aceito assim, no ato, o convite, né, o que eu fiquei muito feliz, e a minha homenagem que eu faço a você, Jorge Schwartz. Então agora, se alguém tiver alguma questão a perguntar, fiquem à vontade. Então eu vou passar aqui o microfone. Professor, me desculpe se não for pertinente, porque eu não tenho uma pergunta, é mais um mote. Eu gostaria de vê-lo falar de Aleph e de Ficciones. Você gostaria do quê? De vê-lo falar à guisa mesmo de uma aula, falar assim, de modo geral, do Aleph e do Ficciones. Bom, não dá para falar de um modo geral. O que dá para dizer que Borges é o que é graças a esses dois livros de contos, o Aleph e Ficciones, El Aleph e Ficciones. São contos que alguns ele publicou na revista Sur, enfim. Ele foi uma revolução dentro da tradição da narrativa fantástica, que na Argentina já tinha uma longa tradição, com Leopoldo Lugones, o próprio Roberto Alt, como eu disse, que foi contemporâneo do Borges, mas alguma das particularidades é que ele transformou o conto como se fossem ensaios literários, de crítica literária, entende? Então ele criou uma zona híbrida. Então, por exemplo, o conto Pierre Menard, que tem uma personagem que decide reescrever o Dom Quixote e dedica uma vida a isso, e no fim o que ele faz é escrever 10 linhas idênticas ao Dom Quixote. Então, tem várias questões aí. Há uma paródia à crítica francesa do momento, por isso a palavra Pierre Menard, da crítica empolada. Há um exercício de crítica literária que coloca o leitor num lugar privilegiado que nunca foi colocado antes, entende? E o que mostra que uma obra, quando o tempo passa, ela se modifica. Outra das ideias dentro dessa contística é como os atores do presente modificam as leituras do passado. Quer dizer, o Pierre Menard, depois do que ele escreveu, você não lê nunca mais a obra do Cervantes do mesmo jeito, sem lembrar dessa personagem que não existiu, chamada Pierre Menard, ou se existiu, era de terceira categoria. Enfim, são vários os momentos. Mas outra coisa que tem que ser dita, ele tem avó inglesa, Fanny Haslam. Então ele foi educado, uma parte da educação dele é em inglês. E o espanhol dele é diferente
é uma forma muito concisa e muito preciosa, que não era comum, digamos, nos escritos da época. E, de fato, uma imaginação fecunda, quer dizer, o conto O Aleph, que trata de uma visão que a personagem Carlos Argentino Daneri tem. Ele desce no porão da casa e ele vê uma esfera de 2,5 cm, de fulgor tornassolado, em espanhol, não sei. E aí ele vê, desde as próprias entranhas até a traição da Beatriz Viterbo. Então ele sai dessa experiência mágica muito enriquecido, mas infelizmente desapontadíssimo com a história dessa traição. Aí, quando se analisa esse conto, se pensa que aquilo é uma paródia também da Divina Comédia, porque Carlos Argentino Daneri é que nem Dante Alighieri, um jogo de palavras, e que tem o Dante também teve esse mito da Beatriz, por isso que ele nem conheceu pessoalmente, ele viu à distância, parece que tinha 13 anos de idade a menina, e se eternizou na Divina Comédia. Então, por isso, o modelo da amante que rejeita, em francês é La Belle Dame Sans Merci, aparece encarnada na Beatriz Viterbo, né, como uma heroína cruel. Enfim, poderia se falar muita coisa, mas não dá para falar de ficções elálias. Quem não leu Borges, eu faço 2 sugestões. A poesia dele é muito fácil de leitura, muito fácil, especialmente porque depois que ele fica cego, aos 50 anos de idade, ele viveu até os 86, ele começa a escrever mais poesia, que tinha mais facilidade de redigir. Aí ele ditava, muito mais fácil do que escrever prosa. Então, é de fácil leitura. Mas os 2 livros que são suficientes, mas pode ler todo o resto, é Ficções e O Aleph. Bom, não sei se isso explicou ou confundiu, mas, em todo caso, são leituras fascinantes. Alguém gostaria de fazer alguma outra boa noite. Eu estava vendo o currículo do senhor aqui, fiquei muito impressionado, achei muito bom. Só fazer uma perguntinha simples para o senhor aqui. Como que o senhor vê que o senhor que sempre, a vida toda teve no ramo da educação, como que o senhor vê a educação hoje no Brasil? Me faz de novo a pergunta mais distante do microfone. Desculpa. Eu uso o aparelho de ouvido e chega com muita ressonância. Desculpa. Perguntando para o senhor, assim, que o senhor que a vida inteira teve, né, na área acadêmica, né? Como que o senhor vê a educação hoje no Brasil? Como que eu vejo? A educação hoje no Brasil. Bom, você quer que eu fale de hoje? Está o maior rolo no MEC. Ninguém sabe o que vai de fato acontecer. Foi demitido aquele ministro Dias Vélez e, como se diz, foi de Guatemala para Guatepeor. Porque esse atual ministro, Abraham Weintraub, são pessoas que não têm nada a ver com a educação, está cheio de militares nos cargos de confiança, e é muito recente, quer dizer, é uma gestão que tem 4 meses ainda, estão começando, mas o pouco que foi feito é muito, muito preocupante. Começando pela eliminação dos cursos de humanidades. Então, o que é uma
civilização tecnocrata, é muito delirante. Eu não vou me manifestar porque é muito recente, mas os tempos que vêm pela frente são bem difíceis. A censura que houve naquela propaganda do Banco do Brasil atinge a comunidade negra, atinge a comunidade LGBT. Nada disso é uma surpresa, porque isso já se sabia antes e desde sempre. Agora, que um presidente peça para demitir o gerente de um banco, não tem o que fazer na vida, realmente. E vai ver que nem foi coisa do gerente, são equipes que decidem, né? Agora, curiosamente, muita gente negra votou no Bolsonaro sabendo de tudo isso, e muitos homossexuais também. Não me pergunte por quê. Mas, enfim, é melhor ler o Borges. Aliás, deixa eu contar. O Borges, as pessoas pensam que ele era rico, classe média, mas não era nada disso. Ele trabalhou a vida inteira e se sustentando com as coisas que escrevia. Mas ele foi funcionário de uma biblioteca municipal, nos arredores de Buenos Aires. Como ele era antiperonista, declaradamente, quando o Perón assumiu o poder, ele foi exonerado e colocaram ele como inspetor de aves. Foi uma espécie de pequena vingança. Quer dizer, depois houve um ato de desagravo dos escritores com relação a ele. Ele foi profundamente respeitado em vida desde jovem por causa dessa precocidade e conhecimentos infinitos. Mas você vê a coisa da política. Quer dizer, ele trabalha numa biblioteca municipal dos arredores de Buenos Aires, não era nada importante, e colocam ele como inspetor de aves, quer dizer, é delirante. Depois, eu não sei quando foi, se foi com o governo do Alfonsín, aí houve uma reparação, e o Borges foi diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires durante vários anos. Com uma coisa muito curiosa, que já tinha tido um diretor, Paul Groussac, que era cego. Então, uma biblioteca nacional que teve 2 diretores cegos, né? Ele sempre comentava esse fato. Claro que foi um diretor muito particular, ele fez muitas leituras, fez infinidade de anotações, tudo isso está sendo estudado e publicado. Então, houve uma reparação, a questão do antiperonismo dele. Mas toda a elite argentina foi muito antiperonista, foi uma briga muito desagradável. Todo o grupo Sur, da Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich, enfim, toda essa geração, que era uma gestão muito populista, né? E muito anticultural. Professor, aqui Silvia, é com uma imensa alegria que eu ouvi a sua palestra, a sua percepção, a sua memória, um documento vivo e numa produção livresca de potência, de congruência na América Latina, mas eu ainda vejo, sob o ponto de vista hoje de uma mulher da crítica literária, deslocadamente dos grandes centros urbanos, que eu adoraria fazer, dentro desse contexto já realizado historicamente das relações do modernismo da América Latina, uma percepção crítica interseccional, ou seja, onde estão as mulheres nesse contexto, onde estão os negros nesse contexto, ou seja, um revisionismo historicamente repensado desse conjunto da obra exemplar, porém, no entanto, todavia. Não. Olha, a minha área são anos 20, 30, as vanguardas, aquele período. O que eu posso dizer é que
as escritoras e as artistas de valor foram muito recuperadas. Vou dar um exemplo. A irmã do Borges chamava Nora Borges, que casou com um crítico espanhol, Guillermo de Torre, um crítico importante. Só uma piada, à margem, o Borges era cego e o Guillermo de Torre era surdo. Então, o Borges dizia que o Guillermo de Torre tinha a felicidade de não vê-lo e ele de não ouvi-lo, né? Mas a Nora foi uma grande gravurista, ficou muito prensada entre os dois, entre o marido e o irmão, mas o trabalho dela foi resgatado. Nora Lange, a mulher do Oliverio Girondo, uma escritora da maior importância, também foi resgatada. Silvina Bullrich, uma grande escritora casada com Bioy Casares, irmã da... Perdão, Silvina Bullrich não, Silvina Ocampo, irmã da Victoria Ocampo, também ficou prensada na presença avassaladora de Victoria Ocampo e o marido Bioy Casares. Mas está sendo muito resgatada, vai sair em português, a contística completa. O rito de passagem, não é? Eu acho que na Argentina, todas essas personalidades femininas, nos últimos 20 anos, houve um trabalho grande de resgate. A poeta contemporânea, que foi agora a que suicidou, aquela, como é que é o nome? A Pizarro, como é? Chama? Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik? Exatamente, ela Sim. também foi resgatada, de certo modo. Porque, né? segundo Roland Barthes, dentro da semiose e dentro da concretude das simbologias, só nos tornamos alguém depois de uma obra concretamente sincopada, organizadamente, editada, né, dentro de uma edição, catalogada. E isso me preocupa porque quando vamos fazer pesquisas ou quando dentro da crítica procuramos os nossos possíveis olhares, nós não temos esses catálogos, nós não temos essa cultura dentro do contexto do feminismo, dentro do contexto da afro. Enfim, esse rito de passagem seria lindo e seria brilhante se pudesse ser realizado objetivamente. Olha, deixa eu lhe dizer, quando eu comecei a carreira, nos anos 70, era impossível encontrar qualquer tipo de livro original. Para dar cursos de literatura hispano-americana, ou a gente fazia fotocópias, eram poucos livreiros que tinham que se arriscar a importar, sem saber se os alunos iriam ou não, ensinar Carlos Fuentes, Vargas Llosa, enfim, tudo isso, e o próprio Cortázar. Hoje está tudo traduzido e acessível. Os meios de... E se você não compra no Brasil, pela internet, você compra os originais. Então há muito trânsito e muita facilidade. Eu até diria o seguinte, com relação a esses novos escritores, novas escritoras, novas poetas, tem algumas revistas, sim, não é? Que já estão divulgando poetas assim, jovens, pelo menos eu tenho visto Agora, isso. Desculpa te interromper, mas é verdade que o mundo masculino, falocêntrico, como quiser chamar, você vê, na Semana de Arte Moderna, quem são as mulheres? Tarsila. A Tarsila, em 22, estava fazendo pintura expressionista em Paris. Ela não participou da semana, chegou depois. Sim. Mas tinha Anita Malfatti. Anita Malfatti, a introdutora. Entende? Pouco valorizada, sempre à sombra da Tarsila. Pagu. Mas a maior parte... Bom, e a Pagu veio depois. A Pagu veio depois, realmente. E a Pagu também teve... só foi recuperada a partir da leitura dos concretos, especificamente do Augusto de Campos. E também foi uma mulher de um romance, né? Parque Industrial, e está por sair na EDUSP, em 4 volumes, o jornalismo da Pagu. A Pagu fez um grande jornalismo em Santos a vida inteira. Mas eu acho que são poucos os que não estão sendo resgatados, poucas as que não estão sofrendo uma revisão e um resgate.
Eu descobri recentemente, eu acho que a Juliana pode me ajudar, que a primeira romancista brasileira é uma negra. Ah, é? Não é? Ah, interessante. Me traz para a conversa, né, Silvia? Então, é a Maria Firmina dos Reis, né, considerada a primeira romancista, mas eu não vou dar só essa conversa. Mas, de certa forma, um pouco assim, nos bastidores, nos bastidores dos bastidores, Clarice Lispector, né, que reconheceu um pouco aí, tá certo? Então, a gente também tem que... Né? Ou seja, a crítica precisa ser democrática, ela precisa ser uma crítica no sentido do intelectual, respaldada também no aspecto político, ou seja, não elitizada. Olha, eu acho que hoje não tem mais tesouros escondidos de escritores da primeira metade do século XX. Não existem mais, que eu saiba. Sabe, estão plenamente reconhecidas, publicadas, né? Sim, grata. Olha, foi maravilhosa a sua presença. Eu que no sentido agradeço. de resgatar esse conhecimento, essa necessidade crítica mesmo. Bom, eu aqui já recebi um recado, né, que o tempo já está assim esgotadíssimo, né? Então eu pediria assim, obrigado pela presença de vocês, pelo interesse que vocês, eu percebi, né? Mais uma vez eu agradeço muito, mas nós temos que cumprir aí um horário, né? Já assinalaram aqui para mim, eu não tenho aquele sinal de televisão assim. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer ao professor Dr. Jorge Schwartz pela sua presença, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento e continue prestigiando o 14º Festival de Literatura Sem Fronteiras. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.